Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, os maridos devem amar as suas mulheres, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Certamente, ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, cada qual a alimenta, a trata como Cristo a sua igreja, porque somos membros de seu corpo. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Este mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e à igreja. Em resumo, o que importa é que cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Palavra do Senhor. Por que vocês acham que João Paulo II imagina que este texto é a mensagem central de toda a Bíblia? Fundamenta a família? O que mais? Deu-lhe uma, vamos lá, quem dá mais? Explicou que é ser família aos olhos de Deus. E a Bíblia inteira quer falar para nós o que é ser família aos olhos de Deus? Então o que é? Sim. A noiva de Cristo. Estamos quase. Estamos quase. Vou achar aqui porque eu não quero falar, né? Só da minha cabeça você vai falar assim, não, você inventou que João Paulo II acha que isso aí é a mensagem central da Bíblia. Porque é muito sério. Essa é a mensagem central do que a Bíblia quer dizer. Então, não posso falar da minha cabeça. Tem que achar aqui. Mas eu vou achar rapidinho, tá? É virtualmente impossível exagerar no quão importante Efésios 5 é para São João Paulo II. Ele vê na passagem a coroa de todos os temas da Sagrada Escritura. A realidade central, olha só, a realidade central de toda a revelação divina. Isso está na Teologia do Corpo, número 87. De fato, ele acredita que Efésios 5 contém o que Deus deseja, acima de tudo, transmitir para a raça humana em seu verbo. Para João Paulo II, nesse texto que a gente acabou de ler, para ele está a mensagem, né? Está acima de tudo, a mensagem que Deus quer transmitir para a raça humana em seu verbo. O que Deus deseja transmitir acima de tudo em seu verbo? O que Deus quer dizer para nós acima de tudo em Jesus Cristo? O amor? É? Mas ali fala do amor de Cristo? Do seu corpo. Mas que amor que fala de Cristo ali? Querem ler de novo? Quer ler de novo? Qual que é a analogia do amor de Cristo que faz ali? A Gisele quase acertou, chegou perto. Diz assim, que Ele nos ama, que Ele tem um eterno desejo de ser um conosco, na carne, por meio do seu Filho Jesus Cristo,
Em 5 palavras, Deus quer se casar conosco. Deus quer se casar conosco. São João Paulo II observa que, embora os profetas tenham falado com ousadia sobre o amor esponsal de Deus por Israel, este mistério foi apenas parcialmente aberto no Antigo Testamento. Em Efésios 5, o mistério do amor esponsal de Deus é plenamente desvelado. Aqui, claramente, nós ouvimos que Cristo quer um dia se casar conosco. Um dia nós vamos nos casar com Deus. Hã? Justamente. Mas é porque ele traz a analogia do matrimônio, e é por isso que é tão belo o matrimônio, porque ele traz uma analogia de um casamento que nós vivemos aqui, que mostra um casamento que vamos viver na eternidade. Deus quer se casar conosco. Pensa isso, gente. Deus quer se casar com você. Um dia Ele te espera num amor esponsal. E aí, o que isso tem a ver com a missão do homem e da mulher? O que tem a ver? O que tem a ver é o seguinte: se nós entendermos a missão do homem e da mulher e a vivermos bem no matrimônio, nós estamos nos preparando para a vivência que teremos com Cristo na eternidade. É uma forma de estarmos já vivenciando o que Deus quer viver conosco na eternidade. Então, sujeitai-vos uns aos outros por amor a Cristo. Viver a missão de marido e mulher é por amor a Cristo. Não é por amor só a Carla. É por amor a Jesus Cristo. Por amor a Ele. Né? Agora, qual que é essa missão? Aí vamos lá. Né? As mulheres ficam nervosas primeiro, depois a gente dos homens. Missão da mulher. Ou das mulheres. Dessa forma também vocês, esposas, sejam submissas aos vossos maridos como em relação ao Senhor. Porque o marido, ali está responsável, mas na Bíblia está o chefe da mulher, tal como Cristo é a cabeça da igreja, ao mesmo tempo que também é o Salvador. De sorte que assim como a igreja se submete voluntariamente a Cristo, assim devem as mulheres submeter-se em tudo a seus maridos. E aí, mulheres? O que vocês querem me dizer sobre isso? Sejam submissas aos vossos maridos. Entendi. As mulheres sejam submissas aos maridos como ao Senhor. Uma forma que eu posso explicar a submissão neste contexto é: esposa, colocai-vos sob a missão de seus maridos. Submissão não é empregada, não é serva, não é escrava. É estar sob a missão. É ser o apoio para a missão do marido, para ajudá-lo na sua missão. Qual é a missão do marido? Qual que é a missão do marido? E vocês, marido, ou maridos, né? Amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Carregando não, morrendo mesmo. Ele carregou, mas ele morreu. Qual que é mais fácil? A do homem ou da mulher? Hã? Nenhum dos dois? Caminham juntos. Mas se você pensar, se a mulher está sob a missão, ou seja, submissa ao marido, e o marido tem que morrer. O marido tem que morrer. O homem é aquele que vem por último. É aquele que está atrás. Olha o que João Paulo II fala. Como Cristo amou a igreja, ele se entregou por ela até a morte. Cristo disse que não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida por sua esposa. Essa é a missão do marido. Não vim para ser servido, mas para servir. Falou, né? Esposa, submetei aos vossos maridos. Ele está dizendo, esposa, olha o que João Paulo II fala. Mulheres,
Vocês têm que amar esse santo, porque ele puxou o saco demais de vocês. Mulheres, esposas, submetei-vos aos vossos maridos. Ele está dizendo, isso é João Paulo II falando, esposas, permiti que vossos maridos vos sirvam até a morte. Permitir que vossos maridos vos sirvam até a morte. Isso é puxação de saco. Não que a esposa seja a senhora e o marido um escravo. Poder, controle, dominação, esses são todos paradigmas errados. O marido O matrimônio cristão convida marido e mulher a um mútuo serviço, ainda de acordo com a natureza da diferença sexual. Cada um vive este serviço de modo diferente, complementares. Se Efésios diz que o marido é a cabeça da esposa, como Cristo é a cabeça da igreja, isso significa que o marido deve ser o primeiro a servir. Não o único, mas o primeiro. Existe uma ordem sagrada no amor. Ao se referir à imagem de Cristo e da igreja, São João Paulo II escreve que o marido é, acima de tudo, aquele que ama, e a mulher, e a esposa, por outro lado, é aquela que é amada. Então podemos concluir que a submissão da mulher ao marido significa, sobretudo, provar o amor, tanto mais que essa submissão se refere à imagem da submissão da igreja a Cristo, que certamente consiste em provar o seu amor. Gente, quem ama mais? O Cristo ou a igreja? O Cristo ou a igreja? O Cristo. Quem tem que amar mais, o homem ou a mulher? O homem. O homem tem que rastejar, viu, meninos? O homem tem que sofrer. Porque isso está na característica masculina, de ser aquele que vai conquistar. Hoje em dia eles ficam tentando mudar essas coisas, que a mulher também tem que tomar atitude, mas isso não é da natureza. A mulher tem que ser aquela que vai ser difícil ser conquistada. E claro, entender que ao ser conquistada, ao se casar, entender que é o momento daí sim da submissão. E de deixar o marido ser a cabeça, aquele que vai coordenar as coisas. Aquele que vai estar à frente, né? Amar como Cristo. Quando se expressa dessa forma, o autor não tem intenção de dizer que o marido é o dono da esposa e que a aliança interpessoal própria do casamento é um contrato de dominação por parte do marido. Marido e mulher estão, na verdade, submissos um ao outro, mutuamente subordinados um ao outro. A fonte dessa submissão recíproca está na piedade cristã, cuja expressão é o amor. Teologia do Corpo 89. O amor faz que, ao mesmo tempo, também o marido seja submisso à mulher e submisso nisto ao Senhor, mesmo assim como a mulher ao marido. A comunidade ou unidade devem constituir por causa do matrimônio, realiza-se através de uma recíproca doação, que é também submissão mútua. Bom, os papéis são diferentes. Hoje em dia, por causa da igualdade, querem fazer com que a gente tenha a mesma missão. Isso é uma forma de desequilibrar. Os papéis são diferentes e precisam ser. O filho precisa de referência de quem é o pai, quem é a mãe. E não só o filho, mas o mundo em si. Ele tem um equilíbrio, uma harmonia, quando os homens começam a entender a sua missão de homens e as mulheres entender a sua missão de mulher. E as ideias feministas vão entrando na nossa cabeça e vão tentando colocar em nós como que se uma coisa fosse pior do que a outra. Como que se a mulher fosse, ai, coitada. Como se algumas missões que um tem, que o outro tem, fossem melhor ou pior do que a do outro. Uma mulher, por exemplo, que decide ser mãe. Quantas vezes a pessoa, mas você não trabalha? Você não faz nada da vida? Dá vontade de pensar assim, peraí, você já viu como é que uma mãe cria um filho? Se dá trabalho, se não dá trabalho? Parece que é algo indigno até. Né? Hoje em dia, se você perguntar para uma mulher assim, uma jovem como vocês, você sonha o quê? Se ela falar, eu sonho em me casar um dia, em ter um marido que me sustente, que me dê uma vida
boa para eu ficar em casa e cuidar dos meus filhos da minha casa. Vai dizer, mas você é louca? Você é louca? Não vão dizer? Hã? Vai se anular? Vai deixar de exigir? Morreu? Mas espera aí. Muitos anos foram assim, não foram ruins? E eu digo para vocês, mulheres, foi muito pior para vocês essa mudança? Porque vocês tiveram que trabalhar e continuar tendo que ser mãe, continuar tendo que cuidar da casa? Ao invés de ajudar vocês, duplicar ou triplicar a jornada de trabalho? É ou não é verdade? A minha avó, minhas duas avós, par de mãe e par de pai, nunca trabalharam fora. E não eram mulheres oprimidas, coitadas, mal amadas. Esses dias eu conversava isso com a Carla, que a gente tem uma visão das mulheres há 30, 40 anos atrás, que se casaram há 50, 60 anos atrás, como umas coitadas. Mentira! Meu avô e minha avó paterna, meus avós paternos, eu convivi muito com eles. Avós maternos eu convivi mais com a minha avó, meu avô faleceu, eu era bebê. Mas meus avós paternos eu convivi muito. Eles ficaram 50 anos casados. Eles eram extremamente carinhosos um com o outro. Meu avô e minha avó quase todos os dias sentavam, isso com 40 anos de casado, sentavam na varanda da casa deles e ficavam de mão dada conversando toda a tarde. E minha avó nunca trabalhou fora. Minha avó era dona de casa. Vai dizer que ela não era valorizada? Minha avó ganhava presentes do meu avô. Esses dias foi uma mulher lá na casa da minha mãe vender folheado, né? E eu lembro disso na época da minha avó, porque a mulher ia na casa mostrar uns anéis, uns brincos. E vira e mexe, meu avô dava um presente para minha avó. E ela não trabalhava fora, o dinheiro era dele, ele que ganhava dinheiro, ele que trabalhou. Minha avó nem aposentou. Sabe por quê? Porque ela tinha um homem que era o provedor. Ela não precisou se preocupar com isso. Mas hoje, se a gente falar isso para as mulheres, parece que a gente está fazendo uma violência contra a mulher. E eu vejo que é uma perda. Nada contra a mulher trabalhar, e até porque realmente mudou e há uma necessidade. Mas pensa se não foi uma perda. Uhum. Claro, claro. Mas não mudou, não. Elas oprimem até hoje. Isso não mudou nada. É. Não, e hoje, por exemplo, a mulher tem um filho, a gente vê assim, quantas pessoas falam assim, não quero ter filho, não. Eu tenho parentes meus, assim, tem o primeiro filho, a mulher trabalhar uma carreira, o marido também, aí vem um filho. Aí de repente eles têm que parar e pensar, e agora? Vai passar a licença maternidade, as férias, e agora? Creche? Hotelzinho? Esse sinalzinho do terceiro elo de vocês aí, ó, ele é impresso numa empresa de Belo Horizonte que faz a impressão da logomarca aí. E a primeira vez que eu fui lá, eu cheguei lá levei as cruzes, né? Eu conversei pela internet, estudei, fui lá levar as cruzes. Cheguei lá, a menina me atendeu. A menina falou assim, não, tá, a gente conversou, ela falou assim, não, deixa aqui que vai imprimir, espera aí. Eu fiquei lá quase uma hora sentado na recepção, conversando com ela, esperando eles fazerem essa impressão aí. E aí a gente conversa, geralmente se começa assim, tá frio, tá quente, tá não sei o que e tal, né? Trabalhando muito, e tal. Aí ela, na conversa, ela falou assim, eu chego aqui 8 horas da manhã. Eu falei, é mesmo, é? Mas eu saio de casa 5h30. Mesmo? É porque eu tenho que pegar meu menino, levar na creche. Então eu saio com ele 5h30. Aí eu tenho que pegar um ônibus para ir para a creche. É 40, quase 50 minutos de ônibus até na creche. Chego na creche 6h30, que eu acordo 5h30. Chego na creche 6h30, 6:45, deixo ele lá. Vou pegar outro ônibus, mais 45, 50 minutos para chegar aqui no outro ônibus. Chego aqui quase 8 horas da manhã. Falei, mesmo? Que hora que você sai? Eu saio 5.
Ah, então dá tempo, né? Não, a volta demora mais, que o 11 é mais cheio, eu chego na creche por volta de 6h30, 7 horas da noite, pego meu filho, chego em casa por volta de 8h30, 9 horas da noite. Ela fica com o filho dela em casa, de 8h30, melhor hipótese, de 8h30 às 5h30 da manhã. Quem que fica com o filho dela de verdade? Que ela chega em casa às 8h30, morta de cansado, vai dar banho no filho, vai dar janta, vai pôr para dormir, para acordar às 5h30. Não, para preparar tudo, arrumar a casa, lavar roupa, vai fazer tudo em casa. Ela tem de 8h30 a 5h30. Ela não tem 12 horas com o filho, todos os dias. Cadê o feminismo para defender essa mulher, gente? Para dizer para ela assim, aqui, ela está sendo oprimida. Ah, mas ela não é oprimida pelo marido. Não, mas ela é pelo patrão, pelo sistema, pela ideologia que tirou ela de casa, daquilo que seria a coisa mais importante, porque pensa essa criança, ela vai crescer, e o que ela virar ou for ser, não foi culpa da mãe. Se ela virar uma pessoa muito boa, não foi a mãe. Se virar uma muito mal, não foi a mãe. Por quê? Porque a mãe não teve tempo. Não teve tempo. Então, estas coisas que às vezes eu estou falando disso por causa da missão, porque a mulher tem a missão da maternidade. E isso é inegável. Você tem um corpo que foi feito para isso. O seu seio foi feito, sabe para quê? Para dar de mamar. Como a vaquinha tem a teta, a mulher tem o seio para dar de mamar. A anatomia do seu corpo, mulher, foi feita para ser mãe. Essa é a principal missão da mulher. E a principal missão do homem é ser pai. Só que parece que isso se tornou um problema. Ser mãe, então, se tornou uma coisa assim, meu Deus, filho dá trabalho, filho é caro, filho dá... Como se filho fosse assim, a pior coisa do planeta. É o que a gente escuta. Mas é fato. Pensa para essa mulher que trabalha esse tanto com o filho. Ela vai pensar assim, não, eu vou ter mais uns 3, 4 filhos, porque eu sou aberta à vida. Não tem jeito, gente. Não é culpa dela. É culpa do que fizeram para que ela ficasse daquele jeito. O papel do homem ser protetor e provedor. O homem tem essa característica de protetor e provedor. E todo homem maduro é pai. Todo homem maduro tem que crescer, todo homem tem que crescer para paternidade, para ser maduro ao ponto de ser pai. Quando que um homem é maduro? Quando ele dá conta de ser pai, provedor e protetor. Agora eu vou falar para os homens, somente os mais novos. Nós não podemos ser frouxos não, galera. Tem muito homem frouxo por aí. Tem muito homem que quando a barata chega, ele é o primeiro a correr. E a mulher é que tem que se resolver. E é o machão forte, o cara da academia e tal. E a gente vê esses caras tudo assim, e na hora do vamos ver. Aí a gente olha para a vaidade daquele homem, para o jeito de ser daquele homem, para que ele está mais para lá do que para cá. Entendam isso, existe uma missão para nós homens, de proteger dos males, das ameaças humanas e espirituais. Proteção, dar a vida. Não dá para ser frouxo. Tem que ser aquele que vai morrer primeiro, tem que ser aquele que vai entrar na frente da bala, tem que ser aquele que vai tomar o primeiro murro. Não pode ser aquele que corre primeiro, que foge primeiro, que pensa em si primeiro. O homem tem que ser aquele que pensa nele por último. Você que pensa em se casar um dia, você precisa ser o último da sua casa. Primeiro a esposa, depois os filhos, depois você. E a primeira a esposa, não é os filhos primeiro. Ah, mas os meus filhos são tudo para mim. Não, tudo para você tem que ser a sua esposa. Porque os seus filhos vão embora. Filho fica 20 e poucos anos em casa, depois vai embora e ó. Aí fica marido e mulher lá. E agora? Só nós dois. Então o tudo para nós é a esposa, é o marido. E o marido tem que ser aquele que tem a esposa por primeiro. Primeiro os interesses dela, primeiro a vontade dela, primeiro realizar o sonho dela. Esse é o nosso papel de homem.
santa, olha o que fala aí na palavra, santa, imaculada, sem ruga. Não é assim que fala aí? Sem ruga, irrepreensível. E é papel de quem fazer isso com a esposa? Está escrito aí na Bíblia. De quem? Do marido. Apresentá-la. Eu vou ter que apresentar a Carla para Deus. Vou ter que apresentar ela. Então eu não posso ser frouxo. O homem tem que ser trabalhador. Porque ele tem que ser provedor das necessidades materiais e espirituais. O homem tem que ser aquele que vai falar assim: minha esposa, pode casar comigo que eu vou sustentar. Não é aquele que fala assim: e aí, você ganha bem para nós ver se dá certo, né? Porque de repente a gente faz uma sociedade, né? Não. O homem tem que ser aquele que trabalha, trabalhador mesmo. Homem que não é trabalhador não é homem de verdade. Que garra no chifre do boi e fala: não, eu vou trabalhar, eu trabalho, precisar eu faço, o que precisar eu faço. Isso é homem. E ser aquele que é a cabeça. Às vezes os homens ficam dependentes das mulheres, os homens ficam assim: ai, como é que é mesmo? E a mulher é que tem que tomar a iniciativa. Meus irmãos, nós é que temos que ser para frente. Nós é que temos que ser proativo. Não é as mulheres. Elas é aquelas para ficarem sem ruga. E nós vamos nos enrugar. Quem está falando isso é a palavra de Deus. Mas hoje a gente vê, às vezes, os homens tão acomodados e as mulheres tão para frente. E eu falo de muitos jovens assim. Quantas vezes as mulheres têm muito mais proatividade, muito mais condição de ser provedora do que um homem. E olha, nós estamos numa crise da masculinidade. Há uma crise. Uma crise na masculinidade, porque os homens estão acomodados. A mamãe cuidou muito bonitinho do menininho e deu tudo para ele, ele tomou muito danoninho e cresceu e não dá conta, às vezes, de ter que fazer o que tem que fazer. Me perdoe, mas é assim que a gente vê. E nós precisamos, porque se você vai encontrar uma mulher que vai ser submissa a você, a primeira coisa que ela tem que ver é que você é um homem de coragem, capaz de morrer por ela. Que não fica com muita frescura, não. Porque homem não pode ter muita frescura. E o papel da mulher é educadora para a vida e para o céu e acolhedora, que cuida e ampara na dor e na alegria. Educadora e acolhedora. As mulheres também têm que ajudar, né? Um pouquinho mais assim, amorosa, né? Não ser tão assim, né? Dura. Às vezes as mulheres também estão tão armadas que, né? O acolhimento fica longe delas, né? E educadora. A mulher tem o dom de educar, o dom de ensinar. Isso está na mulher. Deus colocou um dom nato de educação. O marido é a autoridade, o pai é aquele que vai dizer, né, a última palavra. A mulher é aquela que vai na labuta da educação. Então, mulheres, se abram também a isso. E toda mulher madura é mãe. Assim como há uma crise na masculinidade, há também grandes ideologias na vida das mulheres. A maior delas, o feminismo, que não é um movimento, é uma ideologia hoje. Uma ideologia que está muito mais preocupada em implantar uma bandeira progressista do que realmente defender as mulheres. Eu falei dessa lá e fico falando de várias outras que sofrem e que ninguém está nem aí por elas. Ninguém está defendendo o direito delas. E olha, infelizmente, o movimento feminista conseguiu implantar uma cultura de que ser dona de casa, de que ser mãe, de que ser esposa é algo péssimo. Como se fosse uma indignidade. Não sei se eu já contei um caso para vocês, mas uma vez nós ganhamos um lote de uma família. Lá do lado da nossa chácara de recuperação, tinha uns lotes vendendo. Eu cheguei para um empresário e pedi que ele doasse para a gente aquele lote lá. E ele doou. Depois, aí primeiro foi para o nome dele, depois ele doou para a gente. Aí no dia que foi passar a escritura, eu fui lá no cartório. E eu não sei se vocês já viram passar a escritura, mas o homem do cartório lê a escritura.
Ele tem que ler tudo que está escrito e a gente tem que ouvir para depois assinar. E aí ele falou, comunidade católica, Missão Maria Nazaré, fulano de tal, era o nome dele, casado, empresário, tal. Aí vai falar a mulher dele. Fulana de tal, casada, do lar. Ô, gente, olha o que o cara falou do lar. Eu achei que a gente ia perder a doação na hora. Porque ela falou assim, como assim do lar? Eu trabalho. Na hora eu pensei, ai Jesus. Mas ela ficou tão brava, que ela era que estava escrito que ela era do lar, mas tão brava. E ela começou a xingar o marido dela não foi eu não, foi o Du. Eu falei, eu não tenho nada com isso não. Mas na verdade, ela não trabalha. O marido dela tem uma condição muito boa. E assim, ela faz um tanto de coisa, mas assim, né, carteira assinada não tem não. E assim, como ela não trabalha, eu falei, não, ela não trabalha. Eu falei mesmo, não trabalha. Aí o cara falou, não trabalha do lar, né? Fica em casa, pelo menos, né? Mas ela se sentiu ofendida. Gente, por que se sentiu ofendida com isso? Qual que é o problema? De dizer, não, eu tenho 2 filhos. Não, eu tenho 2 filhos, eu educo os meus filhos. Eu crio os meus filhos. Eu estou com os meus filhos. O que essa pandemia fez com cada família foi coisas milagrosas. Porque muita mãe que não ficava com o filho há muitos anos, teve que ficar com ele dentro de casa. Teve que cuidar dele, porque a escola não podia funcionar até hoje, né? O hotelzinho não funciona. E aí, talvez, muitas vão ter até dificuldade de voltar para o trabalho, porque vão entender a maravilha que é cuidar dos filhos. Agora, claro, tem outros que estão doidos para largar o filho logo, já estão com a cabeça ruim. Né? Esse dia eu recebi um áudio de uma lá, falou que o menino dela só come, que ela não aguenta mais, que essas escolas têm que funcionar, porque ela não aguenta mais. Mas por quê? Porque a pessoa já não mais se identifica com aquele papel. Foi tão deturpado aquele papel que ela não se identifica mais. De cuidar dos filhos, de ficar com os filhos. Né? Mas a mulher tem como missão principal ser mãe. Para que uma mulher nasce? Para ser mãe. Ah, mas se não casar fosse celibatário? Ser mãe espiritual. A maturidade está na maternidade. Como a maturidade do homem está na paternidade, que também pode ser espiritual. E os filhos? Aí agora eu vou falar para aqueles que são filhos que estão aqui, né? Que ainda não tem marido, não tem esposa. Efésios 6, 1-3. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Deus nos chama a honrar os nossos pais. Até quando temos que honrá-los? Não. Honrá-los até eles morrerem. Honrá-los. Mas chega um momento, não só para formar a nossa família, que nós também precisamos dar os nossos passos. E às vezes a família não vai querer que a gente dê os passos, né? Eu me lembro quando eu falei que eu ia me casar, minha mãe ficou arrepiada lá. Não, casar para quê? Está muito novo. E é assim que os pais... Por quê? Porque os pais também idealizam nos filhos uma história. E quando essa história muda, eles ficam desesperados. Minha mãe teve um casamento com meu pai que não deu certo. Então, para ela, casamento era uma coisa que eu iria sofrer. No entanto, eu tenho um irmão com mais de 30 anos que não se casou. Porque a minha mãe, ela o protege de todas as formas para ele poder não cair nessa enrascada, segundo a cabeça dela. Mas eu consegui driblar e dizer que a minha vida chega um momento que eu tenho que me casar, que eu tenho que resolver minha vocação, que eu tenho que conseguir construir a minha vida. E é necessário isso. E às vezes os pais têm medo do filho ir para essa vocação, e às vezes o filho, em nome de honrar o pai e a mãe, também fica com medo de às vezes ter que dizer, não, agora é a hora de eu fazer isso. No entanto, na palavra de Deus, quando fala do matrimônio, nós lemos aí agora, o que fala? Lê para nós aí, André. Por isso... eu não lembro certo. Entre esse aí, hora que fala de Gênesis, sinta Gênesis. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe. Qual que é o primeiro verbo aí? Eu estou fazendo análise sintática. O primeiro verbo é deixar.
Mas ele não tem que honrar? Você está entrando em contradição. Não, honrar é a gente poder cuidar dos nossos pais e socorrê-los em tudo que eles precisarem até a morte. Mas não em parar a nossa vida ou em fazer a vida que eles sonham para nós. Não. Deixar, está escrito na Bíblia, deixar. Tem muita gente que se casa e tem muito problema no casamento porque não deu conta de deixar o pai e a mãe. Porque tudo tem que ir lá no pai e na mãe. Não, porque minha mãe... Tem a história do meu sogro. Meu sogro e minha sogra tiveram muitos problemas no casamento por isso, que a mãe do meu sogro morava em cima e minha sogra embaixo. O meu sogro acordava de manhã e ia todo dia tomar café com a mãe. Todo dia ele ia tomar café da manhã com a mãe dele. Mas é minha mãe. E a minha sogra fazia o café da manhã, tomava sozinha e ele tomando com a mãe dele, todos os dias. O que isso faz com o casamento? Isso destrói. Nossos pais, eles são pessoas sagradas para nós que precisamos honrá-los. E honrar é, minha mãe está doente, eu tenho que cuidar dela, levar para minha casa e cuidar dela enquanto for preciso. Meu pai e minha mãe estão com um problema financeiro, eu tenho que ir lá tentar ajudá-los no que for preciso. Eu tenho que estar perto deles, cuidar deles naquilo que for necessário. Mas eu preciso entender que em algum momento da minha vida, eu preciso construir a minha vida. E que muitas das vezes os pais podem, às vezes, não querer o que eu quero construir. Ou, às vezes, criticar. Por quê? Porque, volto a dizer, os nossos pais, eu sou pai, hoje eu entendo isso, a gente cria expectativa para os nossos filhos. Mas só que eles não vão satisfazer a minha expectativa, meus filhos. Eles vão ter que satisfazer a deles. Porque se eles forem ver as minhas expectativas, eles vão ser infelizes. Agora, se eles verem a expectativa deles, eles vão ser felizes. Então, o filho tem que honrar o pai e a mãe enquanto eles forem vivos, mas entender que é preciso crescer. Né? Nos Estados Unidos, com 18 anos de idade, o filho é colocado para fora de casa e fala assim, vai lá, meu filho, vai viver sua vida. Vai lá, vai ter sua casa. Né? E pai e mãe nos Estados Unidos têm obrigação com o filho até 18 anos. Sabia disso? Dessa cultura lá? Ela foi casar, o pai dele falou assim, meu filho, me honrar significa também não manchar a minha imagem. Então seja um homem com a sua esposa. Você não pode manchar a minha imagem. Tipo assim, o pai dele não ajuda, a mãe dele não ajuda, mas quando eles tiveram um problema no casamento, a mãe dele também foi lá e falou com ele, meu filho, me honrar significa não manchar a minha imagem. Você é meu filho, e quando você passar, todos saberão que você é meu filho. Então, por isso, você tem que ter uma atitude honrosa em toda a sua vida. Se eu não for uma pessoa honrosa, por exemplo, se eu for uma pessoa desonesta, imoral, eu estou desonrando os meus pais. Isso também faz parte, né? Mas entendam isso assim, hoje as pessoas têm muito medo de crescer. A gente vive num tempo, né? E eu falo assim, até a minha geração mesmo, que é uma geração, uma ou duas gerações antes, uma geração antes de vocês, já tivemos dificuldade de crescer. A adolescência hoje, ela às vezes ultrapassa os 20 anos de idade. Né? Tem gente que ainda com 25, 30 anos depende do pai e da mãe. Tem gente que começa a fazer faculdade, termina a faculdade, começa outro curso, começa outro, e nunca termina e nunca sai na barra do pai e da mãe. E, gente, isso não é sadio, isso não é o que foi pensado por Deus. É preciso ter um momento da maturidade, assumir a minha missão, né? Cabe ao pai e à mãe educar pelo exemplo. Certo dia, o pai, todo orgulhoso, deu de presente ao seu filho uma calça jeans, pois ele havia feito sua primeira Eucaristia. O pai, ao entregar o presente, lhe disse, filho, estou te dando essa calça para você ir à missa todo domingo. E o filho respondeu, mas pai, você tem várias calças e nunca vai. Isso também, quando vocês entenderem a maturidade de ser pai e mãe, que é o chamado que Deus tem para homens e mulheres, essa maturidade exige uma vida que educa, não só uma palavra que educa. E é preciso a gente acostumar desde cedo. Né? Honrar o pai e a mãe, como a Gisele falou, mas também honrar os filhos, ao ponto dos filhos olharem para nós e dizer, eu quero ser igual ao meu pai e minha mãe. Eu quero viver o casamento que eles viveram.
Eu quero viver a forma como eles viveram. Quantos de nós não podemos dizer isso dos nossos pais? É ou não é verdade? Mas que bom que alguns podem olhar para o pai e para a mãe e dizer, eu quero um dia viver como eles. Minha mãe tem um trauma grande de casamento, porque o casamento dela fracassou. E se eu olhasse para o casamento dos meus pais, eu não me casaria. Eu falo, para quê? Para ter problema? Mas nós podemos fazer diferente. Eu falei mais cedo, e vou repetir antes da gente ir para o nosso momento de adoração. Você não escolheu a família que você nasceu. Ou você escolheu? Não. Mas você pode escolher a família que os seus filhos vão nascer. As atitudes dos seus pais, você não escolheu o que eles fizeram. Mas você pode escolher as suas ao ponto dos seus filhos olharem para você e dizer, que bom que meu pai e minha mãe são assim, que exemplo que eles dão para mim. Nós somos capazes de fazer diferente. Porque às vezes não fizeram conosco como sonhávamos, mas nós somos capazes de fazer diferente. E o nosso modelo de família é esse: pai, mãe, filho. Esses dias na escola da minha filha, o professor de ensino religioso, olha que top, ensino religioso, foi falar de família, e ele falou de família de 2 pais, de 2 mães. E aí minha filha virou e falou assim, para mim família é formada por pai, mãe e filhos. Ele virou para ela e falou assim, para a Letícia, você é preconceituosa. Aí ela falou assim, não, para mim toda criança precisa da figura do pai e da figura da mãe para se desenvolver sadiamente. Mas ele renegou isso e criticou toda a família de pai e mãe. Ele fez várias críticas. Eu vi a gravação depois, eu vi o vídeo. Fez várias críticas. Porque hoje tentam dizer para nós que esse modelo está fracassado. Não é assim que tentam dizer? Não, isso se chama ideologia que as faculdades colocam nas pessoas hoje. As pessoas estão ideologizadas. Este modelo aqui, hoje é dito como um modelo fracassado no mundo. Não se fala mais. Se você defender hoje que uma criança, o melhor lugar, não é o único, claro, mas o melhor lugar para ela nascer é com o pai e com a mãe, você é uma pessoa preconceituosa. Mas, gente, vai dizer que não é o melhor. Nós precisamos entender que existem acidentes de percurso. Por exemplo, a Carla tem sobrinhos que a mãe foi embora e o pai morreu, o irmão da Carla. E quem cria é minha sogra. Bom, eles são ruins por isso, eles não vão dar nada por isso. Não, nada disso. Eles são pessoas também amadas, queridas e que têm chance de dar tudo certo. Mas esse é o ideal? Esse é o objetivo de vida das pessoas? Não é possível. Então nós precisamos entender que existe o parâmetro ideal e tem as coisas que acontecem que não são ideais, que acontecem por motivos diversos motivos. O pai morre, o pai não presta, acontece. Agora, por causa desses, a gente querer anular o que é o ideal, peraí, né? Nós temos que ter como meta o melhor. E o melhor para uma família é ela ser formada assim, é o melhor. Não existe outro melhor. O melhor é que tem um pai dentro de casa, como autoridade, que é um pai de verdade, que ama a esposa como Jesus amou. Pensa se não é o melhor. O melhor é ter uma mãe em casa que cuida do filho, que educa. Não é o melhor? Então nós precisamos ter. Se a gente não mira no melhor, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Mas eu talvez não consiga ser tudo isso. Mas quanto mais eu desejar aquilo, mais próximo eu chego. Agora, se eu já anulo aquilo, aí eu vou para qualquer lugar. Hoje, o mundo tenta denegrir essa imagem. De pai, mãe e filhos. Mas para nós, o nosso modelo é esse. E Deus não muda de ideia. Tem gente que acha que vai convencer Deus para ele poder entender a meu lado e quem sabe ele mudar, né? Ô Senhor, mas será que não, assim, vamos adaptar aí alguma coisa que o Senhor pensou? Não, Deus não muda de ideia. São João Paulo II diz que a família tem a ver com seus membros durante toda a existência de cada um, desde o nascimento até a morte. Ela é verdadeiramente o santuário da vida, o lugar onde a vida, dom de Deus, pode ser convenientemente acolhida e protegida contra os múltiplos ataques
a que está exposta e pode desenvolver-se segundo as exigências de um crescimento humano autêntico. Por isso, o papel da família é determinante e insubstituível na construção da cultura da vida. E aqui a gente termina. Vamos lá para a capela? Vai ser na capela? Cadê o Marcelo?